O assunto de agora, ó, energia. Importante? Muito, mas muito importante, tá? Energia é um assunto importante por quê? Ah, porque cai no Enem? Não. Né? Porque esse mundão que a gente conhece é movido a energia, tá? Então, a compreensão correta de energia fará que você consiga, no mínimo, ter um conhecimento básico sobre energia, porque energia, logicamente, ela, quando entrarmos nas diversas formas de energia, cada uma delas terão muitos conceitos associados, né, características, importantes cálculos, tudo. Então a gente vai ver uma parte bem geral, mas que permite que você entenda muita coisa desse mundão de Deus aí, tá? Onde a gente começa com a parte de energia? A gente começa com essa parte aqui, energia. A energia mecânica. Quer dizer, o que é energia mecânica? Energia mecânica é aquela que está associada a sistemas mecânicos, certo? Ou seja, nós vemos várias, a gente já viu as leis de Newton, por exemplo, onde elas trabalham com bloquinho, plano inclinado, polias, não sei o quê. Então, aí a gente imagina que é um sistema mecânico, né? Mas, para a gente olhar o outro lado, quer dizer, o que é energia que não seja uma energia mecânica? Energia térmica, por exemplo, quando a gente vê lá em termofísica, né? A parte de caloria, de joule. Então, a energia associada à troca de calor entre os corpos, a variação de temperatura, então essa não é a que estamos trabalhando agora, essa energia mecânica, tá? Energia associada a circuitos elétricos, por exemplo, é associada lá na parte de eletricidade. Então, a energia mecânica, por que ela é importante? Por que a gente sempre começa com ela? Porque historicamente ela foi uma das primeiras coisas que veio. Na verdade ela veio junto com a energia térmica também, tá? Mas o conceito da energia mecânica é caracterizado por uma, né, variável física nossa muito importante, que é o chamado trabalho. O trabalho mecânico. Já ouviu falar do trabalho? Então, a ideia é exatamente essa, né? Quando a gente fala que a gente tem um trabalho para fazer e esse trabalho é mecânico, é porque você tem que movimentar alguma coisa, arrastar alguma coisa, erguer algo, né? Então o trabalho ele foi conceituado exatamente dessa forma. Quando a gente pensa que uma força está atuando numa situação em que tem um deslocamento. Não que sempre a gente tem que ter uma força atuando no deslocamento, né? Mas associando as duas coisas, a gente consegue facilmente identificar uma característica importante da energia, que será vista depois mais para frente. Então, o trabalho mecânico, o trabalho aquele que a gente, né, usa a letra grega tal, ó, o tal, né, para poder caracterizar corretamente, ele é descrito como, primeiro a situação deve envolver um objeto. Então tem lá um bloquinho, por exemplo, ó, e esse bloquinho você aplicou uma força sobre ele. Então como que é a força? A força pode apontar, ó, aqui para a direita, ajudando o movimento, mas isso não precisa ser. Tanto que aparece na equação nossa um cosseno de θ, ou seja, aparece um ângulo, porque tem essa possibilidade de que a força tenha uma direção e o objeto está tendo um deslocamento, então ele sai dessa posição e vem parar aqui na frente, por exemplo, ó, em que quando você olha o centro de massa dele, esse centro de massa sofreu um deslocamento D. Beleza? Então, toda vez que a gente se preocupar em fazer o cálculo do trabalho de uma determinada força, é porque você está olhando a posição dessa força e o deslocamento que ocorreu com o objeto. Entre a força e o deslocamento vai ter possibilidade de um ângulo aqui. Então vamos por θ, esse ângulo pode até ser zero. Então força e deslocamento estão no mesmo sentido, tá? Mas pode até ser que o objeto esteja indo lá para a direita e a força seja para a esquerda. Então o ângulo entre os dois seja 180. Ou seja, trabalho ele é uma característica física que não é um vetor. Ele é um resultado numérico, pode ser positivo ou negativo.
Positivo é quando está ajudando o deslocamento e negativo quando estiver atrapalhando. Positivo quando o ângulo for menor que 90, negativo quando o ângulo for maior que 90. Mas e quando a força fizer 90 graus com deslocamento? O trabalho, gente, definição do trabalho é força vezes deslocamento vezes cosseno θ. Então essa é a definição de trabalho. Trabalho de uma força F. É a força, o deslocamento que o objeto teve e o cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento. Então volta lá naquela pergunta, né? Mas Dari, o que acontece no caso do cosseno quando for 90 graus? Quando o cosseno é 90 graus, o ângulo é 90 graus, o cosseno vale zero. E aí não existe trabalho. Ou seja, se a força é perpendicular ao deslocamento, aquela força não está ajudando aquele deslocamento nem atrapalhando. Tá? Isso é importante principalmente quando a gente cai lá no caso do movimento circular, da força centrípeta. Tá? Lembra disso depois. Então, essa é a definição de trabalho. Agora, para a gente fazer algum cálculo, quais são as unidades possíveis para o trabalho? Na verdade, a gente sempre especifica muito bem aqui, o sistema internacional. Por quê? Porque no sistema internacional, veja, qual que vai ser a unidade do trabalho? Vai depender da unidade da força, multiplicando a unidade do deslocamento, lembra? Esse colchete aqui é por causa da unidade, e a unidade do cosseno θ. Mas cosseno θ não tem unidade, lembra? Θ tem ângulo em grau e radiano, mas o cosseno é um número lá entre 1 e menos 1, mas é simplesmente um número, ele é adimensional. Então, em relação à unidade, não tem que me preocupar com cosseno. No sistema internacional, força, Newton, Deslocamento, metro. Então, o trabalho poderia ser medido em Newton vezes... Falei em metros, que é distância, Newton vezes metro. Newton vezes metro. Então, o trabalho poderia ser medido em Newton vezes metro. E Newton vezes metro é a unidade Joule. Símbolo J maiúsculo, em homenagem ao inglês lá, John Prescott Joule. Então, o Joule é a unidade de medida de energia para o sistema internacional. É a unidade de medida do trabalho. Mas o quanto que é um Joule? Qual que é essa medida de trabalho? Qual que é essa medida de energia? Medida de energia, gente, veja. Newton vezes metro. Então, se você fizer uma força de 1 Newton e conseguir com essa força, no sentido do deslocamento, deslocar o objeto em 1 metro, 1 Newton vezes 1 metro vai dar 1 Joule de energia. Então, essa unidade ela é importante, a gente trabalha bastante com ela. Tá? Agora, quando aparece um problema de cálculo do trabalho, uma outra coisa interessante aqui, é que às vezes a descrição do problema é através de um gráfico, onde diz para você como que atua a força e o cosseno de θ, tá? Ao longo daquele deslocamento. Por quê? Porque aqui a expressão diz para nós que eu tenho que ter um valor da força e um valor do deslocamento. Mas quando eu olho no gráfico, o gráfico pode ser assim, Dentro daquele intervalo, dentro daquele deslocamento, a força pode variar. Ela não precisa ser constante. Se a força variar, essa área aqui, permite que você calcule o trabalho. Essa área ela vai ser numericamente igual ao trabalho. Numericamente, a gente põe um Nzinho assim. O que quer dizer numericamente igual? Se a área deu 20, o trabalho vale 20. No sistema internacional, força, Newton, deslocamento em metro, então calculou a área, o trabalho vai dar em Joule. Certo?
Tranquilo? Vocês vão ver que o conceito de trabalho ele é importante, aparece alguns exercícios que pede para que se calcule o trabalho, mas trabalho será uma ferramenta importante para que a gente possa vir e fazer o cálculo da energia em muitas situações, tá? Depois nós vamos ver isso em alguns probleminhas lá do Enem, tá bom? Tranquilo? Beleza? Valeu, Física na Veia, curte lá o canal. Um abraço.